Documentário Rita Lee, Mania de Você, foi lançado há poucos dias nas plataformas de streaming e assisti ontem à noite, exatamente 12 de maio, estou gravando agora aqui no dia 13 de maio, numa terça-feira. E quero compartilhar com vocês algumas coisas que ficaram de forma que tornam o documentário um material, um chapa branca assim. E nesse vídeo vou compartilhar com vocês alguns pontos que ficaram excluídos, de grande importância na trajetória, carreira e história da Rita Lee, e junto aqui uma análise e opinião do documentário Rita Lee, Mania de Você, o que achei, compartilhar com vocês aqui nesse vídeo. Vem comigo, meus amigos e minhas amigas, após a vinheta. Fala, gurizada, beleza? Bem-vindos aqui na Ponta da Agulha. E assisti ontem, no conforto de minha casa, Rita Lee, Mania de Você, que está na plataforma Max e que foi produzido aí ao longo dos últimos anos, principalmente antes do falecimento da Rita Lee, já estava sendo trabalhado. Aí aconteceu de ela, infelizmente, nos deixar, e foi concluído aí nos meses seguintes. E foi lançado finalmente aí exatamente na última quinta-feira, é isso? Deixa eu ver aqui na data. Foi no dia 8 de maio, numa quinta-feira, que foi precisamente no dia em que fez 2 anos que ela nos deixou. E assisti ontem à noite o documentário de aproximadamente 1h30, né? Que passa uma timeline da vida dela desde a infância, da infância para a carreira solo. Presta atenção que eu estou colocando aqui, da infância à carreira solo. Pega esse gancho aqui, depois tu vai entender o porquê. Da infância à carreira solo, né, passa pelos principais discos, especialmente Fruto Proibido, Entradas e Bandeiras. Tem a presença do Luiz Carlini, que eu admirei a presença dele. Historicamente, foi uma relação conturbada entre ele e a Rita Lee a vida toda, e que esteve presente. Parabéns para a direção e responsáveis, né, de ter convidado o Carlini, e parabéns à grandeza do Carlini, que aceitou de estar no documentário, deu a sua visão, deu a sua opinião ali dos fatos ocorridos, né? Anos 80, que foi o tempo mais forte na carreira da Rita Lee, na parceria que solidifica muito ela e o Roberto de Carvalho. Conta a história em detalhes, como se conheceram, muito divertida a história. Quem meio que foi o cupido disso tudo foi o Ney Matogrosso, que o Roberto tocava na banda de apoio do Ney Matogrosso, e que ela conhecia nos bastidores ele, e aí numa janta entre eles, aí se conheceram, passaram a ficar, namorar, se tornar parceiros musicais, de negócios e na vida, né? Se casaram, tiveram 3 filhos. Uma coisa que é muito importante e vale destacar, que no documentário não deixa em branco momentos conturbados da carreira dela, a questão do uso dela com as drogas, o abuso, o consumo excessivo, os períodos em que ela foi internada, como no início dos anos 80, que ela ficou internada, depois voltou. Não passou por todos os discos da banda, eles não falaram todos os álbuns, deram uma pincelada entre os principais álbuns. Alguns álbuns importantes ficaram de fora, por exemplo, o disco acústico MTV, que foi um grande plus na carreira dela nos anos 90, não foi falado, só foi falado lá a partir do Multishow ao vivo. Não sei se tem alguma coisa, influência, de repente, alguma coisa, um grupo da Globo, algo assim, mas é curioso não ter falado esse disco da MTV. Enfim, vários álbuns interessantes, importantes, ficaram de fora. Claro que se vai falar toda a discografia, daria um documentário de mais de 2 horas facilmente, né? Mas enfim, ficou uma coisa enxuta e só deram uma pincelada nos principais álbuns. E alguns discos curiosos, né? Como um álbum que não é tão
relevante na carreira dela, que é um bom disco, foi interessante eles ter trazido isso em pauta, foi o álbum Todas as Mulheres do Mundo, que é um disco mais rock and roll, mais historiano na carreira da Rita Lee, que foi a retomada da raiz dela anos 70, durante o período em que ela ficou... A parceria Rita Lee e Roberto deram um tempo, cada um foi para um canto e eles estiveram afastados, né? E ao mesmo tempo ele tem um clima harmonioso da forma que foi narrada a história, ao mesmo tempo trazer o lado humano da Rita Lee, como era a Rita mãe, como era a Rita esposa, como era a Rita irmã. Isso foi muito bacana ter realçado estes laços pouco conhecidos pelo grande público e que foi ilustrado por opiniões do próprio entre jornalistas, os músicos. Foi uma coisa muito, muito bacana. Achei desnecessária a questão da carta, que foi o grande hype, a carta que a Rita deixou. Não tem nada demais ali, nada absurdo, que nada mais é um texto colocando os pontos pessoais de cada filho e do Roberto, e ela reforçando o amor incondicional que ela tinha por eles. Ok, foi uma autorização da família, né? O diretor não ia colocar isso em pauta sem o aval deles, né? Mas uma coisa que não tinha tanta necessidade, mas foi um gancho para pegar um hype para dar entretenimento pro documentário, né? Achei desnecessário. Agora, um ponto que ficou de fora e de grande importância na carreira da Rita Lee, e principalmente para a galera que ainda não sabe muito da vida da Rita Lee, está conhecendo agora, uma galera nova que está passando a saber mais da vida dela e obra, cara, Os Mutantes. Ficou de fora do documentário totalmente. Lembra do gancho que eu citei para você ficar ligado, para você ficar ligada? Da infância à carreira solo. Esse período, simplesmente, eles pularam a parte Mutantes e já foram direto para a carreira solo. Como se a Rita Lee construiu a sua carreira puramente como cantora solo. Entende? Como se o Fruto Proibido literalmente fosse o primeiro disco da vida da Rita Lee. Cara, Mutantes, para não dizer, foi citado em alguma música e alguma curiosidade ali. Não passou disso. Os Mutantes foi completamente descartado. Um ponto falho. Outro ponto falho, e cara, por mais que seja desconfortável, de repente, pro Roberto de Carvalho, pros filhos, ou até para a própria Rita Lee, que ela estava em vida quando foi produzido o documentário, e inclusive tem trechos dela de meses ali, um tempo pouco antes do falecimento, ela deu registros. É o casamento dela com Arnaldo Batista, um dos integrantes e fundadores dos Mutantes, que foi uma relação, literalmente uma relação de amor e ódio, e foi um final traumático, perturbador, polêmico, fortes versões de cada um dos lados, mas unindo os vidros quebrados, a história se diz de que o Arnaldo era um cara difícil de lidar. Ele estava assim, abusando muito do consumo de drogas, de que era muito controlador, tanto que expulsou ela da banda por divergências musicais, que ela seria muito insuficiente para o direcionamento que a banda queria tomar. Ele e o Sérgio Dias, seu irmão, né? Também fundador da banda. E que ela saiu e teve que construir a carreira praticamente do zero. A música Mamãe Natureza cita muito bem isso, se prestar atenção na letra. Fala exatamente desse período conturbador para a vida dela, o pós-Mutantes e pós-casamento Rita Lee e Arnaldo Batista. Então foi um ponto, cara, 2 pontos importantes da vida dela, pessoal e musical, que ficaram de fora. Minutos antes de eu gravar esse vídeo, eu estava aqui pesquisando, se eu achasse alguma coisa a respeito, eu achei, apareceu. Foi publicado hoje, exatamente, no dia 13 de maio, 2 horas antes de eu gravar esse vídeo, na revista Veja, um posicionamento do Roberto Carvalho explicando por que os Mutantes ficou descartado no documentário. E o que ele posicionou foi o seguinte, que foi um posicionamento firmado pelo Sérgio Dias
além de não retornar os pedidos de convite de ele dar depoimento, dar sua versão dentro do documentário, como também a não autorização de uso das músicas de composições dele com a Rita, segundo o Roberto de Carvalho, e que não foi negado a história dos Mutantes, e sim foi ignorado pelo Sérgio Dias. Mas aí entra uma questão curiosa: se as músicas não poderiam ter sido citadas, por que a música Balada do Louco, que é uma música dos Mutantes, aparece musicalmente no documentário? Um trecho aparece a Balada do Louco numa versão da Rita Lee solo, ela cantando a música Balada do Louco, se não poderia ter sido usado. E isso foi curioso. A verdade é o seguinte, né, cara? Infelizmente é uma daquelas histórias no mundo da música que as coisas não acabaram bem e nunca concluíram bem de forma pacífica, né? Sempre foi uma relação conturbada, os irmãos Batista, entre eles, e os irmãos Batista com a Rita Lee, né? Lembra lá do Retorno dos Mutantes? Pô, foi a Zélia Duncan. Diz que a Rita Lee foi convidada. A Rita Lee se posicionou que não foi convidada, e se fosse, não aceitaria, né? E a banda, infelizmente, se perdeu depois que a Rita Lee saiu. Eles foram para um caminho progressivo. Lançaram discos muito interessantes, mas que as pessoas não entenderam a proposta. E eles tentaram pegar o hype da onda progressiva, especialmente a onda Yes, né? Mas que comercialmente não foi muito interessante e a banda se perdeu e acabou, né? Mas, cara, a Rita Lee é um papel fundamental nos Mutantes. É um cristal. Os irmãos Batista e Rita Lee eram um cristal. E uma vez que um pedaço desse cristal caiu e se quebrou, nunca mais se juntou da forma magnífica como foi. E foi exatamente como isso aconteceu. Então, meus amigos e minhas amigas, você que está assistindo o vídeo e você não assistiu o documentário, convido vocês a assistir. Vale a pena, é um bom documentário, sim. Tem outros materiais aí, outros documentários muito mais completos e interessantes do que esse documentário. Eu sou meio que contra documentários quando tem presença de músicos, cara, porque a maioria não quer citar alguns temas pesados e que são relevantes na história deles, e que o público acaba perdendo esse material e este acesso de saber entender mais questões que foram pesados, polêmicos, conturbadores, mas que foram pontos fundamentais para o direcionamento musical e construção de seu legado artístico para o que viria dali em diante. E os artistas acabam tornando chapa branca os seus materiais, né? E o Rita Lee, cara, não deixa de ser meio chapa branca, entendeu? Poderia não usar a imagem do Sérgio Dias ali, ok, mas tu poderia sim ter citado o Mutantes, nem que seja um breve período ali, um breve um teaser ali sobre os Mutantes, que a Rita Lee, antes da carreira solo, era cantora de uma banda chamada Os Mutantes, entende? Então, simplesmente foi apagado. O documentário ilustra como se a Rita Lee começasse a sua carreira como cantora solo, e não é, sabemos que não. Nós conhece um pouco mais, sabemos que não. E a galera que não sabe, não vai ter essa ideia, essa informação. Então ficou um documentário meio que chapa branca, assim. E outro posicionamento, assim, que o documentário passou, é de que a Rita Lee foi a primeira cantora de rock no Brasil. O que não é verdade. Tivemos experiências antes da Rita Lee de bandas com cantoras femininas. E mais além, bandas com integrantes 100% femininas em suas formações. Eu vou citar dois exemplos. Tivemos as bandas nacionais, a banda As Brasas e a banda As Andorinhas. Talvez você não conheça, nós, amigos de todo o Brasil, são bandas de Porto Alegre e que foram bandas que tiveram registros fonográficos. Curtos períodos, é verdade, mas foram antes dos Mutantes e tiveram gravações fonográficas. As Brasas deu origem a uma cantora tradicionalista brasileira chamada Berenice Azambuja, a saudosa Berenice Azambuja, que se tornou nacionalmente conhecida por uma cantora de música folclórica gaúcha tradicional, que tornou o clássico Churrasco, gravou e tocou durante toda a sua vida o Churrasco e Bom Chimarrão, que se tornou mais conhecido ainda nacionalmente na voz do Sérgio Dias. Então são duas bandas femininas antes dos Mutantes, antes da Rita Lee. Então existia sim bandas femininas. Então a Rita Lee
tem sua grande importância, ok, mas não foi a primeira cantora de rock no Brasil, não, ok? Importante esse ponto falha do documentário e trazer essa informação para vocês. Então, meus amigos e minhas amigas, infelizmente é um documentário que é bom, vale a pena assistir, é um bom documentário, ponto. Acabou. Poderia ter sido ainda melhor, enriquecendo as informações deste período histórico da Rita Lee, que quando ela foi vocalista do Os Mutantes, um período fundamental na carreira dela, que talvez sem Os Mutantes, nunca se sabe se a carreira dela teria sido como foi. Nunca se sabe. Então não dá para descartar um pedaço importante, não só da vida dela, como da música brasileira, isso de fora. E que, cara, não tô defendendo o Sérgio Dias, não tô defendendo o Roberto Carvalho, enfim, mas fica um ponto falho, de modo geral, ter deixado esse episódio de lado. Então é isso, meus amigos e minhas amigas. Quero saber da sua opinião, o que você achou do documentário Rita Lee, Mania de Você. Comenta aqui abaixo, siga o nosso canal no YouTube e também lá no Instagram, @canal da Pão da Agulha, que tem muito conteúdo exclusivo que tá no Instagram. E compartilhe com seus amigos este vídeo aí. Novamente, quero saber da sua opinião, comenta aqui abaixo, tá bom? Forte abraço a vocês, até mais. Valeu!